Então o rotacional pode ser calculado como sendo o determinante dado por uma matriz em que a primeira linha nós vamos ter os versores diretores AX, AY, AZ. Na segunda linha vamos ter as derivadas parciais del x, del y, del z. E na terceira linha, nesta matriz 3×3 quadrada, temos as coordenadas do campo AX, AY, AZ. Resolvendo esse determinante, nós temos o rotacional de A, que uma outra forma de ser expresso é nabla produto vetorial de A. Em coordenadas cilíndricas, temos o determinante dado desta forma, 1 sobre ρ, que multiplica. Na primeira linha temos os versores diretores, a ρ, ρ vezes a φ e a z. Na segunda linha temos as derivadas parciais, del ρ, del φ, del z. E na terceira linha as coordenadas, dadas por a ρ na primeira coluna, ρ, a φ na segunda coluna e a z na terceira coluna. E em coordenadas esféricas temos o determinante, em que o determinante ele é dividido por 1 sobre r quadrado seno de θ. E para o cálculo do determinante temos nas linhas e nas colunas. Na primeira linha o versor a r, r vezes o versor a θ, r seno de θ vezes o versor a φ. Estas denominações têm a ver com o formato esférico e elas se repetem também nas coordenadas. Na segunda linha temos as derivadas parciais del r, del θ, del φ. E na terceira linha temos a coordenada r, a coordenada r vezes a θ e a coordenada r seno de θ a φ. E com isso calculamos então o rotacional em coordenadas esféricas. O rotacional não é apenas para se tratar por campos elétricos e magnéticos. Podemos utilizar o rotacional em qualquer campo vetorial. Vamos dar um exemplo de visão um pouco mais geométrica para um sistema em que temos um fluxo, pode ser o fluxo de um rio, uma tubulação, em que nós vamos ver em duas dimensões e fazer algumas conjecturas e fazer uma análise para como é o rotacional nessa estrutura. Imagina que tenhamos aqui uma estrutura com duas bordas, pode ser as margens de um rio ou de uma tubulação, e há um campo vetorial dado por um vetor v nesse sentido. Delimitamos as coordenadas x no vetor i, y no vetor j, e podemos dizer que esta função v tem uma característica que varia apenas em x de uma maneira muito peculiar. Não tem variação em y. Então seria um vetor que teria a função v, seria o vetor de v em x, y, das coordenadas x, y, mas apenas variando em j. De modo que varia como se fosse uma parábola. Vamos assumir dessa forma. Então, no final das contas, ele vai apenas considerar a sua variação em x. Então podemos delimitar que v, o vetor v varia com uma função g de x apenas em j. Se nós dissermos que aqui é zero e aqui é um valor máximo, vamos chamar de m, e que a forma com que ele varia perto dos extremos, a sua velocidade é a mesma velocidade das fronteiras, ou seja, a fronteira está fixa, então a velocidade tanto em zero quanto em m é nula e é máxima no centro. Então isto pode nos dar geometricamente o seguinte tipo de distribuição deste vetor v como fluxo nessa estrutura. Máximo, simetricamente, a distâncias iguais, ele vai diminuindo até chegar em zero nas bordas. Ou seja, ele pode ter uma distribuição como se fosse uma parábola. Nesse caso, v ficaria como sendo x
x m menos x em j, vamos ficar com um valor de constante aqui, k, para podermos resolver e ter a relação. Em vez de resolvermos algebricamente, vamos colocar sobre este campo alguns dispositivos que vão nos ajudar a entender o rotacional. Imaginemos então que nós temos uma tampa, como se fosse uma tampa de uma pizza, com uma fita sinalizadora, o raio para o final. E vamos colocar cada uma das tampas aqui, vamos distribuir algumas tampas. Vamos distribuir uma tampa desta nesta posição, a mesma coisa nesta posição e nesta posição. Se nós observarmos os nossos vetores, vamos transportar os nossos vetores. Então este vetor viria para cá e este vetor aqui. Este vetor viria para cá e este vetor aqui. Então observamos que temos uma força agindo nesta borda, nesse sentido, que faz com que haja rotação da tampa, que nós estamos tomando como se fosse um detector de rotacional, no sentido anti-horário. E aqui uma força menor no sentido horário. Logicamente, observa-se que se nós fizermos a soma vetorial dessas duas, nos resulta esta quantidade de força sobre a tampa. Consequentemente, ela vai girar no sentido anti-horário. Já neste lado, temos o mesmo caso com valores contrários. Então podemos já diretamente dizer que neste caso aqui, a rotação é no sentido horário. E neste caso aqui, bom, podemos então puxar aqui duas linhas de chamada e dizemos que temos duas forças intermediárias e as duas vão ser de mesma intensidade. Ou seja, elas vão se opor em termos de rotação, causando apenas translação da tampa. Então aqui nós não temos, nosso rotacional aqui é nulo, aqui o rotacional é no sentido anti-horário e aqui é no sentido horário. Se formos então fazer uma distribuição dos rotacionais, o que nós podemos ter é um mapa vetorial dos rotacionais. E se considerarmos a regra de Fleming, a regra de mão direita, como sendo positivo, todos os rotacionais que forem no sentido anti-horário serão positivos, e os que forem no sentido horário serão negativos. Então podemos fazer um mapa de rotacional da seguinte forma. Então teríamos um campo de vetores dado no rotacional que teria esta característica.